Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal e nós estamos no Maio Laranja. Já compartilhei aqui sobre esse mês pra vocês, sobre essa data do 18 de maio. O 18 de maio passou, mas o maio continua, né? Maio Laranja continua e na verdade esse é um assunto que nós precisamos lembrar todos os dias, não só durante esse mês de maio, não só no dia 18, porque a gente lembra durante todo o mês de maio, lembra no dia 18, mas nos outros meses a gente acaba que esquece, e não pode esquecer. Hoje eu vim compartilhar com vocês então algumas dicas para proteger as crianças de abuso sexual. E essas dicas que eu tirei são algumas dicas, eu tirei do Instagram da Leiliane Rocha, psicóloga. Leiliane Rocha, vou deixar o arroba aqui, Leiliane Rocha, psicóloga. Lá ela fala muito sobre isso. Se você quiser, eu te convido, né, a ir lá conhecer o Instagram dessa psicóloga, que tem muitas dicas legais para você instruir. Então eu tirei uma dica bem legal de lá. Como eu tinha esses dois personagenzinhos aqui, eu tinha feito esses bonequinhos aqui há um tempo atrás, mas eu ia ministrar, mas foi cancelado e não tinha usado, e aí vou usar aqui nessa oportunidade. Como ensinar uma criança que ninguém pode tocar o seu corpo. Então eu quero convidar você, que é papai, que é mamãe, que na verdade você é quem tem que conversar com seu filho sobre isso, você tem que ser a primeira pessoa a conversar com ele sobre isso. Por que eu falo a primeira pessoa? Porque querendo ou não, alguém na escola ou na rua, alguém vai falar com o seu filho sobre sexualidade, você, então, como pai, como mãe, tem que introduzir isso, né, aí como primeira pessoa. Antes de nós irmos aqui, para me compartilhar essa dica com vocês, eu quero ler primeiro lá no livro de Salmos, no capítulo 139, e no versículo 13, que você pode compartilhar com a sua criança, que diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Né, você pode compartilhar essa palavra que o rei Davi estava falando e estava se referindo a Deus, que Deus criou cada parte do nosso corpinho e que o Senhor que nos formou. Por quê? Porque nós vamos falar sobre as partes do corpo. Então, como é que você pode introduzir isso aí nesse ensino para o seu filho? Você pode então separar um tempo, pesquisar, estudar e compartilhar, né, passar para o seu filho essas dicas, tá bom? A primeira dica é: mostre que o corpo é dele e que ninguém pode tocá-lo sem sua permissão. Então você vai compartilhar isso com essa criança falando, e nós lemos esse versículo que fala do corpo, né? Nós somos criados por Deus, e aí você vai falar para a criança que o corpo é dela e ninguém pode tocar sem a permissão. A outra dica, a segunda dica é: diga ao seu filho como se chama cada parte do seu corpo. Então é importante. Então se você usar um personagemzinho como esse, você pode aproveitar para compartilhar, para dizer como se chama cada parte do corpo, a cabeça, o braço, a barriguinha. E você não pode ficar com vergonha de falar, né, as partes íntimas, de colocar o nome, assim como você costuma chamar com essas crianças, com seu filho, né? E também pode falar o nome certo, a vulva ou o pênis, eu que não tenho nenhum problema. Eu prefiro falar o nome certo mesmo, do que dar alguns apelidos, mas se você gosta de dar ou colocar alguns apelidos, né, você pode colocar também. Eu tirei aqui a minha cadeira para me continuar colocando aqui. E a terceira dica é: fale sobre seu direito a recusar carinho que não goste, ainda que seja de um familiar. Isso aqui então tá lá no Instagram, Leiliane Rocha, psicóloga, tá bom? Pra criança recusar os carinhos que elas não gostam, ainda que seja de um familiar, de uma pessoa próxima, do pai ou do tio, do primo, alguma pessoa próxima, né? Carinho que machuca, carinho que ela se sente constrangido, carinho que ela não gosta. A quarta dica é: ensine-o a dizer não com firmeza quando tentam obrigá-lo a fazer algo que não quer. Porque uma coisa que o pedófilo sabe fazer bem é persuadir a criança. Coloca medo, coloca na cabeça da criança que a mãe não vai gostar de ouvir, que a mãe vai morrer se ouvir, que a mãe vai ficar zangada, que a mãe não vai gostar mais dele, né, da criança. Então, ele tem que dizer não com firmeza quando tenta obrigar a fazer aquilo que não quer. A quinta dica é: pratique sobre a diferença de um segredo bom e o mal. É muito falado sobre segredo, né?
com criança e ela tem que saber o que é segredo bom e o que é segredo mal, porque o pedófilo pode acabar de dizer pra ela, isso aqui é segredo, você não pode compartilhar, e ela não vai entender se aquele segredo é bom ou se é mal, então ela vai achar que é bom e que ela não pode contar porque é um segredo. Então você vai, né, deixar bem claro pro seu filho que tudo ele pode compartilhar com você, que você tá aberto a conversar com ele sobre tudo, que tudo que acontecer, ele pode conversar contigo livremente. A sexta dica é: ninguém pode olhar ou tocar as partes íntimas de seu corpo, que são as cobertas por sua roupa e interior. Então você vai falar, conversar. Por isso que é importante nós falarmos sobre essa segunda dica aqui, ó, como se chama cada parte do corpo, porque quando a criança vai conhecer cada parte do corpinho dela, ela vai saber que se o pedófilo, né, tocar aqui, é errado, se tocar aqui é errado. Então você vai ensinar pra ele, pro seu filho, né, o que é a parte íntima do corpo. E aqui é a que tá tampada com as roupinhas. Essa você pode fazer assim de forma que tire, né? Eu colei aqui, mas também pode usar de que forma que tire pra criança poder ver melhor. Ou você mesmo vai ensinar com o corpinho dela, com o próprio corpinho dela mesmo, sem fazer desenho nenhum. Então tá aqui, essas são 6 dicas práticas, vamos revisar? Mostre que o corpo é dele, que ninguém pode tocá-lo sem sua permissão. Diga a seu filho como se chama cada parte do seu corpo. Fale sobre seu direito a recusar carinho que não goste, ainda que seja de um familiar. Ensine-o a dizer não com firmeza quando tenta obrigá-lo a fazer algo que não quer. Pratique sobre a diferença de um segredo bom e o mal. E ninguém pode olhar ou tocar as partes íntimas de seu corpo, que são as cobertas por sua roupa e interior. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque eu quero incentivar a vocês a iniciar uma conversa, um diálogo com os filhos, com os sobrinhos de vocês, com a criança que estiver ao seu redor, que tiver os seus cuidados sobre isso, porque é muito importante. A informação é muito importante. Tem muitas crianças, então, sendo abusadas, porque elas não sabem, na verdade, aquilo que está acontecendo com elas. Elas não sabem se é algo bom ou se é algo ruim. E tem muitas crianças também que estão esperando alguém perceber que elas estão sendo abusadas, e é por isso que nós temos que ter esse olhar diferente. Um olhar de pai e de mãe atento, de professor atento, de cidadão atento, um olhar de protetor e um olhar espiritual para você conseguir ver aquilo que ninguém tá vendo. Mas Deus vai te capacitar, vai nos capacitar para que a gente tenha esse olhar diferenciado. Tem muitas crianças que muitas vezes até próximo de nós que estão sofrendo e a gente não consegue perceber. Então, que você possa iniciar esse diálogo com seu filho, conversando com ele sobre as partes do corpo. Você viu que coisas simples, né, como essas a ser falado, pode evitar uma grande, uma grande tragédia, pode-se dizer assim, como essa, porque é algo terrível que pode acontecer, que pode marcar a vida da criança. Então eu quero te incentivar a ter essa conversa com seu filho, bem legal e muito importante, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, tá bom? E eu vou finalizar então com louvor, e eu vou utilizar a minha luva da Leda Encantos, da Letícia Santos, que eu compartilhei com vocês um vídeo de recebidos que ela enviou pra mim, alguns materiais pedagógicos, algumas luvas bem legais e também um personagem de José, e até compartilhei no vídeo anterior da aula, né, da EBD, a luva pra falar sobre bullying, e essa aqui é pra falar sobre a prevenção, é muito legal. Eu vou deixar o Instagram da Leda aqui, a Leda Encantos Feltros, pra vocês ir lá conferir no Instagram dela. E eu vou cantar aqui o corinho com vocês, que é muito legal essa musiquinha e dá pra trabalhar bem com as crianças a questão da prevenção. Você pode trabalhar numa escola, pra sua criança mesmo na sua casa, pro seu filho, pra sua filha e também na igreja. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nela ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nela tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovó, professor ou o irmão, algum deles terão a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo eu tenho que proteger.
Nisso e naquilo, ninguém pode tocar não, porque eu sou corajoso e não aceito não. Gostaram do louvor? É muito lindo, né? E essa luva é muito legal, feita então pela Letícia, e que tem aí esse intuito de ajudar no combate ao abuso sexual infantil. E é muito útil para nós no Ministério Infantil, para você que é mamãe, que é papai, para ir trabalhar com seu filho, tá bom? Se você não tem uma luva com essa, não é desculpa para você conversar com o seu filho sobre isso. Você pode produzir a sua, porque a lei dela fala lá que quem não pode comprar, adquirir com ela, pode produzir a sua, você pode produzir de enviar. Mas a Leda vai lá aqui no Instagram dela que ela dá várias dicas para você conseguir fazer, e também até tem cursos, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você possa iniciar essa conversa com seu filho. Me conta aqui nos comentários se você já conversou com seus filhos sobre isso. Se não, você vai conversar agora, o que você achou. E não perca a oportunidade, nunca ache que ele é novo demais. Sabe que ficam marcas muito dolorosas na vida da criança, na vida de quem passou por isso, mas são marcas que Jesus pode curar e pode ficar apenas cicatrizes. Só Jesus ele tem o poder de então curar, de passar o seu sangue, o seu bálsamo na vida da criança, né, do adolescente que sofreu abuso sexual ou até mesmo a exploração sexual. É isso aí, pessoal, falando que a gente faz com que mais pessoas saibam sobre isso e trabalhe contra isso para que não aconteça. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau!